Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a doutora Daniela Soter, médica veterinária formada há 10 anos, mestre em parasitologia e microbiologia e atuo na área de clínica geral, dermatologia e sou pioneira na laser terapia de pequenos animais aqui no Brasil. E hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão se tornar laser terapeutas de sucesso em 2 meses, aumentar o seu faturamento sem ter que aumentar as horas trabalhadas. Então, vamos dar uma olhada nessa galera que está entrando no mundo das luzes agora e já está tendo resultados fantásticos e trabalhando com a laser terapia. A primeira mudança foi a postura, mudança da postura, uma postura mais profissional. Eu não me sentia capacitada, essa é a verdade. Eu não me sentia capacitada. Então, a minha postura profissional foi uma postura que eu consegui adquirir depois de fazer o curso com vocês. E saber que existem pessoas que têm a ver com o que eu penso profissionalmente, que é a questão do pertencimento. Então, assim, estar num grupo onde a maioria, grande maioria, é mulher, e essas mulheres, elas pensam clinicamente, elas passam pelas mesmas dificuldades e elas continuam. E, poxa, você é uma das pessoas que tem sucesso com isso. Então, assim, aliou, sabe, a minha falta de pertencimento, que é uma coisa que eu sinto muito grande em relação à faculdade de medicina veterinária. Então, eu já tive resultados muito bons, assim, por ser meus primeiros atendimentos, sabe? Tive resultado muito bom para sequela de sinomose. Aqui onde eu moro, em Goiás, nossa, a prevalência de sinomose é absurda. Então, assim, atualmente estou tendo bons resultados em sequelas de sinomose, paciente que tem sequela neurológica. Em ferida nem se fala, né? Peguei um animal ferido por outro cão, 3 vezes o tamanho dele, ele estava todo rasgado. Ele já chegou para mim já passando prata na pele. Então, assim, tava literalmente uma ferida toda morta, necrosada. Tava uma coisa absurda. Foi nesse caso desse paciente que todo mundo começou a me procurar. Porque eu falei, vamos fazer uma sessão, pelo amor de Deus. Aí a tutora, muito humilde, não, não. Aí eu falei, tá bom, vou fazer uma sessão pra senhora. Depois da primeira sessão, aí ela pagou 3. Aí realmente ela viu que tinha efeito e quis ir muito fundo. Fiz também um paciente que operou de hérnia de disco. Ele operou de hérnia, paciente grande de uma fazenda, e a gente fez o acompanhamento dele pós-cirúrgico. Nossa, se não tivesse com laser, nesse meio termo, acho que eu fiz nele 10 sessões. Nesse meio termo, até a otite dele eu tratei. Teve um dia que eu cheguei na sessão, ele tava com uma otite na minha cara. Falei, muito que bem, vamos fazer também. Oxe. Mas já tive resultados muito A bons. cachorra fez uma cirurgia de castração, ela só não morreu por causa da falta de biomodulação, né? Porque ela castrou, a cirurgia dela não fechava, teve uma. Não sei o que que foi, ninguém sabia o que que foi, na verdade, né? Depois de uma semana sofrendo, eu fazendo a falta de biomodulação, fazendo laser, fazendo infravermelho, fazendo tudo nela, a gente resolveu tirar a glicose dela estava 600, por isso que não cicatrizava a cirurgia. Então, se eu não tivesse feito a falta de biomodulação, ela tinha morrido. Tá? Isso aí é certo. A gente não fez nada, a gente só fez isso. Obviamente, ela estava tomando antibiótico, mas não fechava de jeito nenhum a cirurgia. Saía pus. Tem um vídeo sobre isso. A gente tem um vídeo, né? Incrível, né? Mas antes de começar, eu vou deixar 2 pontos bem explicados aqui. Primeiro, eu já atendi centenas de pacientes com resultados maravilhosos em milhares de sessões. Segundo, eu sou a primeira autora da primeira publicação no mundo do tratamento da esporotricose em felinos utilizando laser. Então, eu sou autoridade, eu estou completamente capacitada para estar aqui e ensinar a vocês como vocês vão se tornar laser terapeutas de sucesso. E como eu cheguei nesses resultados? Como eu, mãe de 5 filhas, esposa, dona de casa, sem uma renda fixa, trabalhando com uma coisa ali e outra ali, mal dava para pagar as minhas contas, me tornei pioneira e referência na laser terapia fotobiomodulação de pequenos animais aqui no Brasil. Eu estava totalmente sem dinheiro, morando com 4 filhas, porque a 5ª filha veio anos depois, e o meu marido na casa da minha avó, onde a nossa renda mal dava para colaborar com as despesas da casa. Minhas filhas, nessa época, estudavam em colégio público e o caos era total. A gente não tinha nenhuma perspectiva de melhora, né? Mas, no fundo, eu sempre sonhei em ser médica veterinária. Desde pequenininha era o meu sonho, eu sempre fui apaixonada por bicho e parava na rua para ver os bichinhos e tudo, mas antecipei uma fase da minha vida. Casei muito cedo, tive minhas filhas muito cedo, e esse sonho foi ficando meio que para trás, né?
Mas eu cresci dentro da medicina veterinária. Tenho um tio que foi o primeiro patologista do Jockey Club do Rio de Janeiro, e desde 4, 5 anos, eu me recordo muito bem disso, que a minha paixão era ir com ele para o Jockey Club. Ele fazia necrópsia em cavalo, mas eu não via a necrópsia em si. Eu me lembro dele falando assim, olha, o tio está fazendo isso aqui para a gente descobrir por que o cavalo morreu e a gente poder cuidar de outros cavalos e evitar que outros cavalinhos também morram, né? Isso sempre ficou muito presente na minha vida, mas, sem dúvida alguma, foi uma referência muito grande para mim, né? E aos 34 anos, ainda na casa da minha avó, eu sentei com meu marido e nós decidimos que a gente precisava mudar aquela situação. Do jeito que estava, não dava para ficar. E a melhor opção seria um dos dois voltar a estudar. E como ele sempre soube do meu sonho, da minha paixão pela medicina veterinária, nós resolvemos que eu começaria a estudar veterinária. E foi o que eu fiz. Eu passei 1 ano, mais ou menos, né? Não chegou a 1 ano, uns 6 meses, fazendo um cursinho, um vestibular, para ingressar numa faculdade particular. E eu me recordo que muitas pessoas falaram assim, nossa, mas para que você vai fazer um vestibular para uma faculdade particular? Eu estava há muitos anos, gente, sem contato nenhum com o estudo, né? Eu estava há 17 anos, praticamente, cuidando de criança, cuidando de casa, trabalhando com uma coisa aqui, outra ali, mas os neurônios meio que estavam adormecidos para o estudo. Então, eu resolvi fazer esse cursinho e entrei para uma faculdade particular. E me deparei com um problema grande, né? Se eu mal tinha dinheiro para as despesas da casa, imagina para pagar uma universidade. Eu conseguia pagar um percentual ali de 30%, 40%, e apertando, né, várias situações, a gente tirava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas ainda não dava. Então, o meu tio pagava uma parte da faculdade e a minha mãe pagava a outra parte da faculdade. E, infelizmente, a gente de vez em quando ouvia umas cobranças e a situação não era nada agradável, né? Volta e meia a gente ouvia, mas eu pago a faculdade, né? E eu já estava com 34 anos, a gente já estava bem cansado de passar por essas situações, e eu aceitei, porque eu precisava entrar para a faculdade, eu precisava mudar minha vida, e logo no primeiro período eu comecei a pesquisar sobre a possibilidade de uma bolsa de estudos. E a faculdade falou para mim o seguinte, se você tiver um CR bom, a gente consegue te dar um desconto nas mensalidades. Para mim, CR bom significava o melhor CR da faculdade. E foi o que eu fiz. Eu não admitia tirar menos que 9. E já no primeiro período da faculdade, eu tinha o maior coeficiente de regularidade. E quando eu fui fazer a matrícula para o segundo período, eles me disseram o seguinte, bom, nós podemos dar 10% de desconto para você, porque nós temos 3 ilhas de estudo aqui que nós não damos desconto, nós não damos bolsa, que é a medicina veterinária e a fisioterapia. E nesse momento, meio que meu mundo caiu, foi mais ou menos isso que aconteceu, porque eu continuava presa, né, atrelada, dependente do meu tio e da minha mãe para pagar a minha faculdade. Só que no segundo período, abriu uma prova de transferência externa para uma universidade federal, para Fluminense, né, que é em Niterói, uma cidade muito próxima aqui, de onde eu morava, e só que eu não tinha ainda carga horária suficiente, porque eram 600 horas, então era exigido que a prova seria feita para alunos do 3º ao 6º período. E aquela angústia bate, né? Porque a UF não abria a prova de transferência externa há 5 anos. Terminei meu segundo período, e quando eu estava cursando o 3º período da faculdade, eis que veio a notícia de que a UF abriria novamente vagas para transferência externa. Nesse momento, aquela luzinha no fim do túnel vira um clarão. E na ocasião da matrícula, caso eu passasse, eu já teria as 600 horas, já teria, né, terminado o 3º período. E o universo conspira, né, a favor. Eu me lembro muito bem quando eu recebi essa notícia e fiquei muito feliz e falei, vou tentar fazer essa prova, né? Fiz a minha inscrição, na época era muito cara, eu me lembro que custava R$80 a inscrição para a prova, eu me virei
nos R$ 80 e fiz a inscrição para a prova. E aí, eu fui, né, ler ali o cronograma das disciplinas, da matéria, né, que poderia cair na prova, e como ela estava aberta para alunos de terceiro ao sexto período da faculdade, valia tanto matéria do terceiro, quanto do quarto, do quinto e do sexto período. E eu me recordo que 3 dias antes da prova, eu sentei com uma colega minha na cantina da faculdade e falei para ela, eu não vou fazer essa prova. E ela me perguntou por quê, Daniela? É teu sonho, né? E eu falei para ela, eu não estou capaz, né? Eu não estou capacitada aqui para fazer, porque eu estou no terceiro período, né? É óbvio, ou pelo menos deveria ser óbvio, que os alunos dos períodos acima estariam em vantagem. E nessas horas a gente só pede uma luz, e essa minha colega, ela foi essa luz que eu precisava. Ela virou para mim e disse o seguinte, Dani, o não você já tem. Você já fez um sacrifício para pagar a sua inscrição e, cara, vai lá e tenta. Você não tem nada para perder, mas tem a ganhar. E eu fui, né? Eu entendi que era o sinal que eu precisava. Daniela, vai lá e tenta. E chegou o dia da prova, eu sentei para fazer a prova. Quando eu abri a prova, eu falei assim, não é possível, não é possível. Agora mesmo é que eu não passo desse negócio aqui. Porque, gente, a prova, ao meu ver, estava muito fácil. Se eu, no terceiro período, achei a prova fácil, imagina quem está nos períodos acima. Eu pensando comigo, mas eu abrindo a prova, eu lendo a prova e pensando nisso. Cara, qual é o critério de desempate? Porque eu só pensava no critério de desempate para a prova, né? Porque eu falei, nossa, os alunos acima vão estar lá, né? Disputando ali pontinho por pontinho para entrar, né? Para desempatar e poder conseguir entrar na prova, passar nessa prova de transferência e entrar para a UF. E eis que veio a surpresa, né? Porque não foi bem assim. Algo no fundo, por mais que eu pensasse dessa forma, alguma coisa lá no fundo me dizia que era a minha vez, tinha chegado a minha hora. E logo nos dias seguintes, eu não me lembro precisamente quantos dias depois, né, foi liberado o gabarito, mas era prova discursiva, tinha redação. Pelo gabarito da prova, eu tinha ido bem nas questões discursivas e tinha que aguardar a nota da redação. E saiu, acho que uns 10 dias depois, uma amiga minha me liga, Dani, você passou e tudo indica que você passou em primeiro lugar. E é aquela hora que a gente fala assim, cara, não dá para desistir do sonho, né? Não dá para acreditar que a gente é capaz de mudar e que só depende da gente. Não era o resultado definitivo, eu tinha ali uma pontuação, enfim, a história é mais longa, mas eu passei em primeiro lugar. Está lá para quem quiser, a prova de 2005 de transferência externa para a UF, a Daniela Soter Carvalho Ribeiro. E aí, tudo mudou, né? Ou começou a mudar, porque eu fui lá agradecer a faculdade, eu tinha um diretor na época que gostava muito de mim, ele lutava muito por mim, ele sabia do meu esforço para estar ali dentro, com filhas, e enfim, com toda a situação que eu estava passando, mas que não dependia dele me dar a bolsa, só que aí eles me ofereceram uma bolsa de 100%, obviamente que eu agradeci, falei, não foi sorte de principiante, vocês não me levaram a sério, mas agora eu vou seguir aí essa nova etapa da minha vida, né? Enfim, gente, eu entrei para a faculdade e em 2005 peguei logo uma greve enorme na UF, foi a maior greve que a UF teve até hoje. Em 2006 eu tive que fazer 3 períodos, porque a gente tinha que colocar aquele período de 2005 no ano letivo de 2006. E logo no segundo semestre de 2006 eu passei na prova de monitoria
para virologia, com uma bolsa de ajuda de custo, que para mim foi muito importante. Nesse período, eu não tinha carro, eu ia de ônibus para a faculdade, mas foi muito importante para mim, né? Só que em 2007, como são as coisas, né? Quando a gente pensa que a coisa vai dar aquela acalmada, assim, aí vem o universo e fala assim, tá muito tranquilo, vamos dar uma mexida nisso aí. Em 2007, meu marido recebeu um convite para trabalhar em Petrópolis, onde eu moro atualmente. Ele, nessa época, ele estava dando aula de tênis, a gente estava com uma vida, né, começando a dar uma desafogada, ainda morando na casa da minha avó já estava muito velhinha, ela começou a ficar muito doente, ela estava com 88 anos, e nós viemos morar em Petrópolis, e eu trouxe a minha avó para cuidar dela, né? A minha avó foi uma segunda mãe para mim, enfim, eu trouxe ela para cuidar, e aí quando a gente acha que a coisa está complicada, ela complica mais ainda, porque a minha avó começou a ficar muito doente, ela começou a fazer pneumonias de repetição, e eu comecei a ter que dividir os meus períodos na faculdade. Então, um período eu tinha 10 disciplinas, eu pegava 5 disciplinas num período e fazia as outras 5 daquele mesmo período no semestre seguinte. Então, cada período meu de 6 meses virava um período de 1 ano. É só ficar mais distante, né, da formatura. Mas tudo bem, o sonho continuava ali. Eu continuava enxergando ali como uma saída, né, uma solução para os nossos problemas. Só que chegou um ponto que minha avó ficou muito doente. Eu começava a faculdade, ela tinha que ser internada, aí eu comecei a trancar a faculdade. E nessas horas, a gente encontra muita gente, não para dizer assim, cara, vai dar certo, vai que uma hora engrena, mas a gente encontra pessoas para bater no ombro da gente e dizer assim, nossa, quem tranca a faculdade dificilmente volta. E resumindo, gente, eu tranquei 3 vezes a minha faculdade, tá? Tranquei 3 vezes a faculdade, sempre achando que ia dar. E em 2009, eu tive a minha 5ª filha, né? Já tá tudo tranquilo, cuidando da vozinha, trancando faculdade. Aí vem a 5ª filha. Filha maravilhosa também, como todas as outras, veio para alegrar minha vida, porque estava eu e minha avó, eu com tudo parado, só cuidando dela. E em final de 2010, a minha avó faleceu. Minha filha já estava com 1 aninho e pouco. Em 2011, eu falei, eu tenho que voltar para a faculdade, agora eu tenho que engrenar essa vida aqui, né? Quando eu fui voltar para a faculdade, eu tive a bela surpresa e a notícia de que, como a grade havia sido reformulada, que ou eu faria todas as disciplinas do período, ou eu estaria fora. Eu morando a 100 quilômetros da faculdade, levando 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Eu falei, acabou. Remei, nadei, vou morrer na praia. E o que eu fiz? Eu morando em Petrópolis, eu tive uma ideia com meu marido na volta, né? Eu em lágrimas, porque eu falei, acabou, né? Ele falou o seguinte, vamos dar uma olhada na faculdade de Teresópolis, na faculdade próxima aqui, e quem sabe? E no final das contas, eu saí da faculdade, saí dessa universidade com minha matrícula feita, eu fiz transferências, novamente, transferência, agora de uma faculdade federal para uma faculdade particular, mas eu saí com fiéis na mão de 100%, porque eu pagava a gasolina, nessa época eu já tinha conseguido comprar um carro, né, aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu, então eu pagava a gasolina ou eu pagava a faculdade, então eu saí com fiéis na mão e com a promessa, né, montando um cronograma ali das disciplinas de me formar no primeiro semestre de 2013. Era essa a única condição que eu exigi, que fosse montada uma grade para mim, onde eu me formasse no primeiro semestre de 2013, e foi o que aconteceu. Em 2013, eu me formei, e para vocês terem uma ideia, eu não tenho álbum de formatura, eu não participei da formatura, porque eu tive que fazer uma escolha. Mais uma vez, apareceu, né, aquela mensagem ali, que eu digo que foi um sinal e mais uma provação, acho que testando para ver se realmente era aquilo que eu queria, onde eu tinha que, ou eu escolhia, ou eu tirava as fotos, fazia um álbum de formatura e tal, ou eu montava a minha mala de atendimento. E, obviamente, mais uma vez, eu escolhi
montar a minha mala de atendimento. Então, eu não tenho foto de álbum de formatura e tá tudo bem, tá? Isso ficou, assim, muito tranquilo, porque isso virou a minha história, né? Virou o meu momento. E eu comecei, logo depois de formada, peguei o meu CRMV no final de 2013, então em outubro, até outubro eu não podia fazer nada. A partir de outubro eu comecei a ver clínicas que eu pudesse dar plantão, que eu precisava pegar a prática da rotina clínica. Gente, para vocês terem uma ideia, eu só fui fazer estágio no meu último período de faculdade. Eu nunca tinha tido tempo e oportunidade de fazer estágio antes. Eu vejo hoje essa galera entrando aí já no primeiro período de faculdade, estagiando. É uma coisa maravilhosa. Eu não tive essa oportunidade, né? Eu não tive como. Eu não tinha tempo, eu tinha filhos, enfim, toda essa história que vocês já ouviram. E eu tinha que pegar prática. Comecei a trabalhar em clínicas, fazer plantão por ninharia, né? Ninharia mesmo, era muito pouco. Era R$100, eu ganhava R$100 para trabalhar 10 horas. Era de 9 da manhã às 7 da noite. E fazer de tudo lá dentro. E isso serviu, primeiro, para eu entender que eu não queria trabalhar para ninguém, né? Não é o meu perfil e está tudo bem para quem gosta, mas não era o meu perfil e muito menos meu objetivo. E ver ali, tirar dentro dos plantões o que eu achava que era legal e deletar o que eu vi ali que não era tão legal. E comecei a fazer atendimento a domicílio. Então, paralelamente aos plantões, eu atendia a domicílio. E comecei mesmo, gente, com vacina, né? Que todo mundo tem um problema sério com vacina. Vacina é uma coisa bem legal para quem está começando também. Esse período aí, né? A gente tem, são esses preconceitos que a gente tem. Eu comecei oferecendo meu serviço de vacinação a domicílio e comecei a ter mais segurança, né? Para oferecer as minhas consultas. Eu sempre gostei de dermatologia, então dermatologia eu estudei muito, a faculdade inteira eu já tinha uma bagagem de contato com dermatologia por causa do meu tio, porque eu sempre tive cães e eu tinha cachorrinho com problema de pele, ele me ajudava. E, a partir daí, eu comecei a fazer uma clientela. Em 2015, eu sentei com meu marido novamente e falei, dá para a gente sair disso aqui. A gente começou a juntar dinheiro, todo o dinheiro que entrava, né? Porque a gente estava se virando com o que ele ganhava. E nós resolvemos que a gente ia montar a nossa clínica. Eu digo que é o meu consultório metido a besta, né? Que eu amo de paixão, a coisa mais linda do mundo. E em 2015 eu montei a minha clínica. E foi aquela virada de chave, porque eu comecei a ver que eu estava no caminho certo, eu oferecia um serviço diferenciado, eu dava um atendimento diferenciado para os meus clientes, eu tinha um carinho muito grande por aquilo que eu fazia, e o boca a boca, né, começou, eu sempre trabalhei e atendi muita indicação, só que eu comecei a prosperar, minha vida financeira começou a melhorar, começou a mudar, mas faltava algo mais, faltava independência, né? Liberdade de tempo. Eu trabalhava igual uma doida. Eu não tinha hora. Eu atendia 2 horas da manhã, o telefone tocava 3 horas da manhã, 11 horas da noite, eu saía para atender. E como eu me formei tarde, eu me formei aos 44 anos, né? Aos 49, mas peguei meu CRMV aos 44 anos. Eu já estava vendo o futuro. Eu falei, cara, eu não posso levar essa vida louca aqui para sempre. Então, eu comecei a pensar e mentalizar coisas que poderiam me trazer uma liberdade maior, aumentar o meu faturamento e não só não trabalhar mais, mas como diminuir as minhas horas trabalhadas, entregando resultados para os meus pacientes. Porque eu comecei a perceber que os clientes estavam vindo, dispostos a investir nos pets deles, mas eles estavam mais exigentes. Eles estavam querendo resultados melhores, menos invasivo, cada vez mais, o tratamento dos animais deles. E as redes sociais estavam aí, estavam começando a explodir. O Dr. Google também. E eu percebi essa mudança que aconteceria, que estava para acontecer na medicina veterinária. Mas ainda não sabia, né, o que fazer realmente.
E em 2017, eu tive a oportunidade de conhecer a laser terapia. Uma colega minha, uma amiga minha, já tinha tido contato com com um aparelho de laser num congresso, mas também não sabia nada daquilo ali, mas ela, né, vendo lá as possibilidades, o que tinha de curso para a gente poder fazer, nós conseguimos montar uma turma e ter uma aula, né, um curso de um dia com uma enfermeira humana. Então, vocês imaginem o que uma enfermeira humana entende de medicina veterinária. Entendia muito de humano, entende muito de laser, entende muito de LED, entende muito da fotobiomodulação, mas nada de pacientes nossos, cães, gatos, exóticos, né? E, mesmo assim, nós fomos para o curso. Nesse curso, eu tive uma vivência comigo com uma técnica chamada ILIB, que é uma técnica sistêmica. Eu fiquei encantada com a técnica. Eu estava com uma dor há 3 meses, mais ou menos, e com essa técnica aplicada em mim durante a aula, eu saí de lá sem dor, e aí você fica assim, né, nossa, será que isso é verdade? Será que não é coisa da minha cabeça? Mas, realmente, ao final do curso, nada de dor, e eu resolvi comprar um aparelho. Agora, vocês imaginem, referência zero na medicina veterinária. Mas eu pensei o seguinte, bom, se esse negócio aqui, se essa luz resolveu o meu problema em tão pouco tempo, se nada acontecer, pelo menos em mim, no meu marido que é atleta, né, nas minhas filhas, eu vou ter a oportunidade de usar. E eu comprei o aparelho. Eu passei 6 meses olhando para o aparelho olhando para mim, e nada acontecia. Porque a insegurança era muito grande. A gente, novamente, eu falo, a gente não tinha referência na medicina veterinária. A gente tinha alguma coisa começando na fisioterapia de equinos, mas na dermatologia, que era a minha área ali, especificamente, a gente não tinha nada. Né? O odonto já estava começando também, já está há mais tempo, mas estava começando a aparecer. E eu ficava com medo de explodir meu paciente, simplesmente isso. Como é que eu vou, né, testar isso aqui? A gente não entendia o que era uma janela terapêutica, né, a segurança que as técnicas tinham. E eu sei que eu levei 6 meses para começar a usar o aparelho. E mesmo assim, eu comecei a usar o laser, porque eu tive um caso desafiador de uma paciente com uma dermatite úmida que não respondeu ao tratamento convencional. Ela já estava 15 dias na antibiótico terapia, a lesão aberta, um animal muito desconfortável, era uma cadela atópica. E eu falei assim, bom, tô com aquele aparelhinho lá, eu ouvi falar que aquele aparelho eu aprendi na aula, né, que tem uma técnica ali chamada terapia fotodinâmica, PDT, que usa um corante e a gente irradia a luz e que a gente realmente explode as bactérias. Bom, se nada acontecer, paciência, mas pode ser que dê resultado. E eu usei a PDT nessa paciente, o resultado foi absurdamente rápido. No dia seguinte, a cliente me mandou uma foto, Daniela, olha como está ela. E aí eu falei, não é que esse negócio funciona. Mas, mesmo assim, gente, para vocês terem uma ideia, eu ainda precisei de mais 2 casos de pacientes com lesões bacterianas, com infecções bacterianas resistentes à antibiótico terapia sistêmica, para poder acreditar que a PDT era capaz de me dar aquele resultado. A partir dali, eu já não era mais a minha última opção de tratamento, aí já passou a ser a minha primeira opção de tratamento, né? E com isso começaram a chegar para mim os casos de esporotricose. Eu vivo uma área endêmica de esporotrix, né? Onde a esporotricose aqui come solta, e a minha amiga já estava começando a usar também empiricamente ali, sem a gente ter muito protocolo, nos casos de esporotricose na cidade dela, que também é endêmica. E eu falei, bom, vamos testar esses protocolos aqui, né? Ela estava tendo resultado apenas com laser, com a técnica do vermelho, ela não usava PDT nas lesões, até porque eu também tinha muita lesão fechada de esporotricose, e comecei a ter resultados fantásticos com a utilização da luz. Esses resultados, inclusive, foram os resultados que me renderam a publicação, né? E de lá para cá, só cresceu. A gente só teve aí crescimento da técnica e dos meus resultados. E com isso,
os meus rendimentos, o meu faturamento aumentou em 70%, porque eu comecei a divulgar isso, jogar isso aos quatro ventos, né? Ainda de forma muito inibida, de forma muito cautelosa, porque, novamente, a gente não tinha relatos, a gente não tinha muitas publicações. Aliás, até hoje a gente não tem tantas publicações ainda, né? Não como eu gostaria, mas eu já estava aumentando o meu faturamento significativamente, simplesmente por uma técnica que é nada invasiva, com resultados rápidos, indolor, e os clientes foram ficando apaixonados. E nessa época ainda, eu ainda não utilizava a ILIB como eu utilizo hoje, que é a técnica sistêmica, que foi aquela que me fez eu me apaixonar pela fotobiomodulação. E em 2021, surgiu o meu primeiro método, a primeira turma, uma turma, uma aula compacta de 6 horas, a apresentação de casos clínicos. Mas como eu já tinha muito resultado, colegas começaram a ver os meus resultados e pedir, vamos lá, vamos montar um curso e tal. E aí, né, surgiu essa possibilidade aí de ensinar, né, levar a luz ao mundo, né? Mas ainda faltava muita coisa, tinha muita informação a ser passada e eu ainda não sabia exatamente como compactar isso, né? Como fazer esse compilado para trazer para os meus alunos, né? Mas em 2022 houve um boom aí da laser terapia, da fotobiomodulação. Então esses nomes vocês vão ouvir bastante. Eu gosto muito da laser terapia, é uma forma generalista, mas está se referindo também à fotobiomodulação, e vocês vão ouvir aí biofotônica, fototerapia, enfim, as nomenclaturas elas variam bastante, né? Mas eu tinha certeza de que naquele momento lá, em 2021, 2022, a laser terapia era o futuro e hoje é o presente, não é mais o futuro, ela é o presente, né? E em 2022 eu comecei a utilizar a luz, não só dentro da dermatologia, não só nos meus casos de dermatologia, mas para todos os casos, ou quase todos. Eu digo para vocês que 80% dos meus pacientes que entram hoje na minha clínica tem alguma indicação de uma técnica de luz, tá? Seja para melhora do bem-estar, seja para melhorar a imunidade, enfim, né? Então, hoje, 80% dos meus pacientes, eu tenho um motivo para utilizar a luz. Então, eu costumo dizer que hoje, em todas as áreas da medicina veterinária, onde haja necessidade de tratamento do nosso paciente, a fotobiomodulação, a laser terapia, ela cabe, tá? A gente consegue utilizar esse tratamento maravilhoso, seja sozinho ou seja como coadjuvante a outros tratamentos, né? Em 2022, eu considero que realmente tenha sido o marco, tá, da laser terapia no mundo. A odontologia vem falando demais, ela também explodiu nas mídias, nas redes sociais. A gente vem no vácuo da odontologia, porque a odonto faz muita pesquisa, muita publicação, e a medicina veterinária está vindo, né, seguindo o odonto, está sendo muito maravilhoso, e tem muita coisa para crescer ainda dentro da nossa área, né? Ela ainda está bem tímida, tem um campo aí fantástico para a gente poder explorar, né? Para a gente começar a levar essa luz toda aí ao mundo, aos nossos pacientes, né? Trazendo mais felicidade para os nossos clientes. Cliente feliz é cliente fiel, e, consequentemente, a gente tem aí o aumento do nosso faturamento, né? E como eu estava tendo excelentes resultados, tanto financeiros como resultados no tratamento dos meus pacientes, eu resolvi compartilhar com os profissionais da área da medicina veterinária tudo isso que eu vim aprendendo desde 2017. Principalmente porque eu não consigo atender todos os pacientes do mundo.
A demanda é grande. Hoje eu me desloco, eu saio da minha cidade para atender pacientes fora da minha cidade, a 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros de distância, porque a gente não tem profissionais qualificados, e a gente está falando, quando a gente fala de qualificação, a gente está falando de uma formação realmente completa, né? A gente não está falando do curioso, a gente está falando de profissionais qualificados para atender esses pacientes. Então, a gente precisa expandir isso aí, a gente precisa, né, levar isso aí. E como realmente eu vi essa oportunidade de, eu digo que mudar a minha vida e ajudar outros profissionais a mudarem suas vidas também, seja tendo melhores resultados, como melhores resultados para o tratamento dos seus pacientes, como resultados financeiros, sim, né? E sem contar com a melhora na qualidade de vida dos nossos pacientes. A gente quer isso. É uma profissão que a gente tem esse envolvimento com os nossos pacientes, essa paixão aí pelos nossos pacientes, a gente busca muito esse resultado todos os dias, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns dos meus resultados, simplesmente fantásticos, e vocês vão poder visualizar, vocês vão poder entender porque a minha paixão pela laser terapia e fotobiomodulação. Bom, então, esse aqui é o meu primeiro caso. Lembra aquela cachorrinha que eu falei que foi a minha primeira paciente, que eu tive a oportunidade, na realidade, a necessidade de experimentar a luz para o tratamento dela? Pois é, uma Shih Tzu atópica que não respondia mais ao tratamento com amoxicilina com clavulanato. A gente já estava aí há uns 14 dias utilizando, secava e voltava, dava uma melhoradinha e voltava, e logo em seguida, mesmo sem a gente interromper a antibiótico terapia, e eu falei, bom, vamos tentar, né, a técnica de PDT aqui, porque eu fiz a histologia, obviamente, logo lá no início do tratamento, via que tinha infecção bacteriana, infecção ativa, e vamos tentar, né. Aqui a aplicação do corante é uma técnica que utiliza um corante, né, aqui no caso é o azul de metileno. Então, eu apliquei o corante, esperei ali o tempo que precisava, fiz a irradiação e a lesão foi simplesmente desaparecendo. A cliente me ligou no dia seguinte, dizendo que nessa foto aqui, ó, nessa primeira foto aqui, né, ela já, no dia seguinte, ela já tinha me ligado para dizer que estava tudo completamente seco, tá? Já estava assim, ela falou, Daniela, que coisa impressionante, não dá para acreditar. Tantos dias tratando e com uma aplicação, ela já estava completamente seca a lesão, né? E aí, depois, a gente foi acompanhando, ela nem lavou a área, nem nada, a gente vê que tem a manchinha aqui ainda, né, do azul na pele, e depois a gente chegou a esse resultado aqui, tá? Ora, e como é que eu sei que foi o corante, que foi a técnica de PDT e não foi o antibiótico? Por quê? Porque ela já estava 14 dias utilizando antibiótico. A gente aplicou a técnica e resolveu o problema. Foi a laser terapia, né, que fez a mágica, e não o antibiótico que ela já estava usando, tá? Esse aqui é o segundo caso que eu trouxe para vocês, é um caso bem interessante de uma gatinha de 14 anos. Essa gata apresentava um quadro de placa eosinofílica, foi encaminhada de uma colega, ela já usava há 2 anos uma roupinha cirúrgica e que colava nessas lesões, ela já tinha tentado de tudo, já tinha feito, enfim, exclusão de um monte de coisa, não era pulga, ela tinha um controle rigorosíssimo para pulga, enfim, não se sabia, ela não tinha feito teste alérgico ainda com a gata, mas, né, o gato atópico, que hoje a gente usa esse termo, ele também, né, faz aí esses episódios aí que deixam a gente de cabelo em pé. E eu, chegando lá, fui avaliar a gatinha, não só como laser terapeuta, mas ela me pediu que eu avaliasse, que desse meu parecer também, da parte clínica, e essa gata já estava apresentando alterações sistêmicas em fígado e nos rins, por conta do corticoide há anos, né? E a colega já estava tentando diminuir a dose de corticoide para mantê-la no melhor estado possível, mas ao reduzir a dose também começou a pipocar mais lesões ainda, mas alguma coisa tinha que ser feita, senão a gata ia morrer. E simplesmente
eu falei com ele, olha, vamos entrar com a ciclosporina, mas a gente sabe que a ciclosporina precisa de 21 a 30 dias aí de uso concomitantemente ao corticoide para começar a apresentar os efeitos, vai dar tempo dela começar a apresentar os efeitos dela. E eu sugeri a ele que fizéssemos sessões de laser. A gente precisa fechar essas lesões, a gente precisa cicatrizar essas lesões, né? E foi aí que eu instituí o protocolo de vermelho e infravermelho. Eram lesões bem doloridas, né? Ela sentia um desconforto bem grande. E vocês vejam aqui que essa aqui foi a minha segunda sessão, tá? Depois da primeira sessão, ela já estava, olha a diferença das lesões antes e depois da primeira sessão. Eu estava fazendo uma sessão a cada 3 dias nessa gatinha, tá? E quando eu voltei lá, 3 dias depois, a gente já tinha um resultado fantástico. Na realidade, ele me ligou no dia seguinte para dizer que as lesões não estavam tão úmidas assim, né? Que ele achava que era muito impressionante o resultado, mas que ele tinha tido essa sensação no imediato, né? No dia seguinte, a aplicação. E tá aqui, gente, o resultado da gatinha, né? Isso aí foi depois da terceira sessão dela de laser. Ela começou a ter manifestação sistêmica também com a ciclosporina. E, enfim, essa gatinha acabou vindo a óbito uns meses depois, com uma insuficiência renal importante, mas, né, foi o preço aí de tantos anos tratando. E, quem sabe, né, provavelmente a gente teria tido esses resultados aqui da cicatrização dela lá atrás e teríamos que submetê-la a muito menos uso de medicações com tantos efeitos colaterais. Mas foi um caso fantástico, resultado maravilhoso. Esse caso aqui é lindo também, adoro esse caso. Esse caso já é um caso mais recente aqui, tem 1 ano e pouco. E esse paciente aqui é um paciente idosinho, ele também estava com 14 anos e apresentou um distúrbio cognitivo, né, do idoso, aquela síndrome vestibular. E a queixa principal da proprietária era exatamente isso. O animal andava em círculos dentro de casa, irrequieto. Ele, às vezes, entrava em um canto, assim, né, da parede, ele não conseguia sair dali. Ele vocalizava muito durante a noite. E vamos de laser, né? Estou falando que a gente consegue utilizar isso aí em 80% dos nossos pacientes, né? Em quase todos os pacientes que precisam de algum tipo de tratamento, a gente consegue utilizar a luz, né? E nele eu utilizei a técnica transcraniana. Eu fiz a técnica ILIB, eu sempre uso hoje nos meus pacientes a técnica sistêmica, mas em seguida eu utilizei a técnica transcraniana, né, que é a irradiação da luz vermelha e infravermelha em algumas áreas do crânio, né? No caso aqui eu usei no occipital. Então eu mostrei aqui, a frequência aqui é só de forma didática para vocês verem que pulsa, né? Mas a frequência que a gente usa é uma frequência maior, tá? E depois de 5 sessões ele veio apresentando, né, uma melhora significativa, a proprietária relatando o dia a dia dele, mas depois da 5ª sessão, gente, olha que coisa maravilhosa esse resultado. E aí, gente, vocês entendem, né? Por que eu sou completamente apaixonada. E aqui a cerejinha do bolo de hoje
falei da minha publicação, né, em tratamento de esporotricose, e eu não podia deixar de trazer esse caso aqui para vocês. Essa aqui é a Puca, uma gatinha de aproximadamente, quando ela veio para mim, ela estava com uns 5 meses, mais ou menos. A Puca foi resgatada. A proprietária era meio protetora, assim, então eles, né, já achavam tudo que era esporotricose mesmo e já começavam a tratar. Eu já havia tratado o irmãozinho dela, da ninhada, com uma lesão de esporotricose e tratei com um método convencional. E a Puca, ela como ele estava com esporotricose, ela relatou que também estava tratando a irmã dele, que é a Puca, com itraconazol, e só que a Puca parou de responder. Então, essa lesão, só que o irmãozinho dela, a lesão era uma lesão aberta, uma lesão pequenininha. A Puca apresentava o que a gente chama de nariz de palhaço, que pode ser por esporo, pode ser por cripto também, tá? E era uma lesão fechada, em plano nasal, só que a Puca espirrava sangue, ela começava com os acessos de espirro dela, ela espirrava sangue e nada resolvia isso. Eu consegui fazer uma citologia, ela já tinha obstrução aqui das narinas, né? Ela respirava mal, ela se alimentava mal. A lâmina dela foi uma lâmina lindíssima, uma das lâminas mais bonitas de esporotrix que eu peguei, parecia uma romã de tanto esporo. E não respondia, ela já estava sendo tratada há 2 meses, mais ou menos, com itraconazol, sem resposta. E eu falei o seguinte, bom, eu vi a possibilidade, falei, vai ser o meu primeiro caso de esporotricose, né, de tratamento de esporotricose utilizando a luz, e eu peguei a Puca, falei, pode deixar a Puca comigo, eu assumo daqui para frente. Ela tinha resgatado, estava doando mesmo, né? Gente, claro que isso aqui, você não tem como curar uma lesão dessa, você não tem como utilizar a técnica de PDT. Então, a gente tem como utilizar uma técnica que utilize simplesmente a luz, de forma local. E foi o que eu fiz. As primeiras sessões, eu precisei sedar a Puca, porque incomodava muito, né, manipular essa região aqui, e eu utilizei a luz vermelha. E hoje, na época, era tudo empírico, a gente tinha alguns resultados, eu tinha resultados da minha amiga que estava usando a luz ali, e falou, nossa, está resolvendo, mas a gente ainda não sabia se resolvia porque melhorava o processo inflamatório que o esporotrix causa. A gente sabe que essas lesões são mais reações do próprio organismo ao agente do que causadas pelo fungo, ou se realmente estava eliminando os fungos, né? Estava eliminando o fungo daquela região. Mas, enfim, eu resolvi testar a Puca, né? Então, eu utilizei a luz vermelha somente. A Puca foi um total de 8 sessões da Puca, né? Não cedei todas elas, as 2 primeiras eu cedei, eu fazia com intervalo de 1 semana. A Puca, eu retirei o itraconazol, ela estava sob minha responsabilidade, então eu sabia manipular, eu sabia como manipular, então eu retirei o itraconazol. E eu falei, eu quero ver como é que responde sem o itraconazol, porque vai que era, porque já estava entrando no 3º mês de utilização do itraconazol que ela estaria respondendo. Então, a Puca, depois de 8 sessões, já sem o itraconazol, tá aqui, gente. Narizinho da Puca. Daniela, e aí? Como é que você sabe que não voltou? Porque a Puca foi adotada por mim e pela minha filha. Hoje a Puca mora em Brasília, linda, maravilhosa, uma gata fantástica, com temperamento excepcional e nunca mais recidivou. Ela não teve mais nenhum sinal de retorno da doença, tá? Então, a gatinha nossa é uma gatinha que tudo isso ela é muito especial para a gente também, né? Ela me deu essa oportunidade, porque a partir dela eu comecei a tratar outros pacientes com esporotricose e tive resultados maravilhosos também. E é isso, gente. Com relação aos casos, né, aí que eu trouxe para vocês, são casos realmente dignos de publicação, né? Bom, eu falei muitas coisas nessa aula para vocês, contei a minha história para vocês me conhecerem com um pouquinho mais de detalhe, mostrei algumas técnicas, né? E vocês viram que é possível começar do zero, como eu comecei, e ter resultados magníficos com a laser terapia, a fotobiomodulação, né? E que a laser terapia é aplicável em praticamente todas as áreas da medicina veterinária.
E também viu que com esses resultados maravilhosos, você vai ter condição de aumentar o seu faturamento sem ter que trabalhar mais para isso. Na realidade, a gente vai conseguir agregar valor à nossa consulta, né? E como eu costumo dizer para as minhas alunas, depois que a gente conhece a luz, depois que a gente enxerga as luzes, a gente não consegue mais desver o mundo das luzes. A gente pode até ignorar, mas a gente não consegue desver o mundo das luzes. E você viu com seus próprios olhos como os resultados são rápidos, como o tratamento dos nossos pacientes pode mudar completamente com a utilização das luzes, né? E que isso também pode dar certo para você, e que com certeza vai dar certo para você. E na próxima aula eu vou entrar mais a fundo em algumas das principais técnicas, né, que trouxeram os melhores resultados. Vou falar também sobre aparelhos de LED e laser, como você vai fazer para ter um aparelho sem ter que gastar para isso, né, com seus próprios resultados, e os principais pontos para você aumentar o seu faturamento mantendo ou diminuindo a quantidade de horas trabalhadas, né? Reduzindo essas horas trabalhadas, que para mim hoje foi o ponto crucial, né, na laser terapia. É ter mais tempo para viver, para curtir, para aproveitar. Hoje eu não trabalho mais igual uma louca, né? 24 horas do dia. Eu costumava dizer para os meus clientes que eu funcionava igual Unibanco, 30 horas, 20 horas em casa e 4 horas na agência, né? E não é isso que a gente quer. Tá bom? Então, até a próxima aula.